tarde, meu nome é Andréa, sou professora da PEI Necortes Alves Ferreira, situada em Diadema. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre matemática e as aplicações, falando sobre o sólido geométrico que está dentro das habilidades do currículo paulista, primeira série do ensino médio. Trouxe para vocês algumas coisas para a gente poder analisar relacionada a essa questão. E por que trabalhar com sólidos? Primeiro, o aluno ele tem uma dificuldade na hora que nós falamos sobre polígonos, quando eu falo sobre poliedro. Nada melhor do que você trazer realmente materiais para fazer com que esse aluno faça essa conexão. Então aqui a gente já pode começar, por exemplo, com uma folha simples, para ele identificar que essa folha, quando eu coloco sobre uma mesa, que ela vai fazer parte do mesmo plano. Já o sólido geométrico, qual é a diferença dele? Nós vamos conseguir analisar em 3D. Então aqui eu consigo ver a aresta, consigo ver a face, consigo ver a vértice. E a parte importante disso é que também vai estar presente tanto no nosso cotidiano como também na nossa natureza. E aí eles vão fazendo sempre essa conexão. Quando, por exemplo, estou bebendo água, estou usando essa caneca, a gente já consegue perceber que ela tem uma relação com uma das figuras, desse sólido geométrico, que no caso seria o cilindro. Quando eu falo de capacidade, quantidade, volume. E aqui eu trouxe uma maquete onde nós vamos trabalhar justamente com essa questão, a aplicação da geometria no nosso dia a dia, onde essa maquete a gente consegue perceber principalmente essa questão de 3D, analisando a importância sempre da geometria no nosso cotidiano. Pensando no globo também, se eu for utilizar em sala de aula, justamente eu posso já trabalhar a questão da esfera, onde alguns alunos ainda têm essa dificuldade. Ele vê um corpo redondo e ele fala, é uma bola, professora, é uma bola. Eu falei, não, a gente consegue perceber que a esfera vai ter uma diferença entre círculo e circunferência. Outra questão também de grande importância é na hora de resolver o cálculo, e principalmente conhecer a parte da qualificação. Então aqui a gente consegue já analisar também a quantidade que eu consigo ver dessas figuras geométricas simples. Ele vai conseguir calcular, vai conseguir compreender a partir do momento que você vai apresentar esse sólido. Consigo trabalhar também as fórmulas, quando eu quero analisar a capacidade desse cilindro. Então, quando nós estamos falando também sobre figuras geométricas planas, ele vai conseguir perceber que um cilindro ele é formado tanto pelo círculo quanto pelo retângulo. Outra questão importante é a gente falar da nossa anatomia. Então, aonde está presente essas construções dentro do nosso corpo? Sempre que um professor, um educador for dar uma aula, nada melhor do que a gente fazer essa relação, contextualizar tudo que acontece lá fora com o que acontece dentro de cada matéria, de cada disciplina. Para finalizar, era esse recado que eu gostaria de entregar para vocês, ou seja, trazer materiais para a sala de aula que façam com que o aluno compreenda a diferença de uma figura geométrica plana para uma figura que nós vamos conseguir ver todas elas em todas as dimensões, onde nós chamamos de poliedro. Vou analisar justamente essa parte que eles têm uma dificuldade complexa de entender, que seria a aresta. Ele vai lembrar da vértice e vai lembrar também
que todos eles são compostos por faces. Essa seria a minha explicação para a aula de hoje. Quando